Vamos falar sobre o diagnóstico também para que vocês compreendam como o problema é sério. Caso você suspeite que algum conhecido seu, alguma pessoa da sua casa, algum conhecido sofra dessa condição, oriente ela a buscar ajuda de um profissional. Um otorrino, por sinal, o otorrinolaringologista é um profissional indicado, porque ele pode realizar exame de audiometria, né, para detectar possíveis alterações na sua capacidade ou forma de escutar os sons. É um excelente profissional para isso, tá certo? Então, para fazer o diagnóstico, é esse tipo de profissional. Quais são os sons que podem provocar misofonia, para vocês não acharem que a gente está falando só de aves ou só de animais, certo? Tem o som das aves, tem o som de outros animais, mas existem outros sons. Sons, por exemplo, relacionados ao ambiente que a pessoa vive, que a pessoa que sofre dessa condição. Então, eu colocaria aí aparelhos eletrodomésticos, o ruído por exemplo, do micro-ondas, o ruído do liquidificador, instrumentos musicais, um som do relógio que pode ficar irritando aquela pessoa, por mais leve que seja esse relógio. Até, em alguns casos, tem pessoas com misofonia que reclamam do barulho de você estar passando página de revista, página de livro, rangido da porta. Então, são exemplos de sons de ambientes que podem causar misofonia. Sons físicos, sons que a gente provoca, né, na nossa relação, que também são relatados por pessoas que sofrem dessa condição, é o barulho de mastigar. Quem diria que alguém está mastigando perto de você pode irritar tanto, machucar tanto uma pessoa, né? Irritar, beber, arrotar, roncar, espirrar. Tem pessoas com misofonia que se irritam até com o timbre da voz, né? Quando você tem um timbre de voz muito agudo, muito anasalado, e a pessoa começa a reclamar do timbre do som da sua voz. E sons provocados por outros animais, como piado, latido e demais vocalizações de animais. Então, dei só um apanhado aqui de exemplos de sons da nossa rotina normal que podem causar todos aqueles sintomas numa pessoa que sofra de misofonia. E aqui eu queria pedir que não fechem o vidro, prestem muita atenção nessa parte, tá certo? Eu peço atenção de vocês. O tratamento para misofonia, ele é feito através de psiquiatras e psicólogos, e eles vão trabalhar em estratégias para que o paciente aprenda a conviver com isso, né? Ou ele desenvolva estratégias para saber lidar com isso no dia a dia. Aliviar um pouco os sintomas. O que eu quero dizer com isso, gente, é que não tem cura. Você só vai ensinar a pessoa a suportar aquilo. Mas será que é justo você ficar impondo sofrimento, impondo que a pessoa aprenda a conviver com isso, com a coisa que nem ela buscou, está sendo causado por você, a sua ave está irritando? É uma condição especial, é uma condição que a gente tem que parar para pensar e tem que lembrar da boa e velha empatia, porque aquela pessoa que sofre com isso, ela não tem escolha, ela está num sofrimento real, tá certo? Outra coisa importante que vocês entendam é que nem todo local dá para criar ave. Eu diria, nem todo local dá para criar todo bicho, tá certo? Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, vai cair um monte de gente em cima de mim, mas aí é um pensamento meu, uma opinião minha, eu não criaria um cachorro de porte grande num apartamento, por exemplo, entendeu? Só criaria numa casa. Acho muito complicado criar num apartamento, tem gente que cria, respeita aí a vida da pessoa, mas eu não criaria, eu sempre analiso o ambiente ao bicho, a necessidade do bicho. Um cachorro grande, ele precisa de espaço, ele precisa correr, e eu acredito que isso não se tenha no apartamento. Da mesma forma que uma ave, eu acho complicado, principalmente com a maioria dos apartamentos que não tem uma boa acústica, que você praticamente sabe tudo o que acontece na casa vizinha.
Tem gente que sabe a rotina do vizinho. Tem gente que conhece a hora que ele vai no banheiro, a hora que ele toma banho, a hora que ele faz o número 1, número 2, a hora que ele sabe, que ele dá descarga, que ele cozinha. Devido à acústica que praticamente não existe. Então, imagina você colocando um pássaro que grita, que vocaliza muito, ou às vezes canta muito, dentro de um apartamento ou dentro de uma casa geminada. A gente tem que pensar também na situação de condomínio, né? As casas muito próximas, você está ali dentro de um condomínio, dá muita confusão com o vizinho. Então, tudo isso, eu acredito que deve ser analisado para o bem da sua família, para o bem do outro, para o bem do bicho também. Leve sempre em consideração, na hora que você for adquirir uma ave, pesquisar, procurar saber qual o nível de vocalização dela. Existem níveis de vocalização, existem aves que vocalizam mais e aves com a potência maior de vocalização, tá certo? E ainda no assunto do vídeo, antes de você pegar aquelas brigas grandes, de você julgar, procure entender, procure escutar o seu vizinho para entender se de repente ele não tem um problema de misofonia. Se esse problema dele ele apresenta só com a sua ave ou se outros sons também irritam, porque de repente você até dá um toque para ele. Isso não exime de você resolver a situação, de você criar estratégias de reduzir a vocalização dessa tua ave, se é que ela está fora do normal, né? Não dá para reduzir a vocalização dela normal, mas dá para resolver quando você tem em casa uma ave com gritaria excessiva. Quer saber mais? Quer aprender mais? Faz nosso curso de manejo, ele tá fantástico, tá muito especial. Até o próximo vídeo.